seja para demonstrar independência, se relacionar melhor com as pessoas ou por diversão, é comum encontrar nas mesas dos bares uma rodinha de amigas consumindo bebidas alcoólicas. Segundo dados do Ministério da Saúde, de cada 10 dependentes, 4 são mulheres. Números expressivos e preocupantes. No programa de hoje, vamos conhecer a história da Creuza e da Irene, mulheres que com muita garra e determinação superaram o alcoolismo e viraram verdadeiras engajadoras da causa. Tudo começa com um gole e, sem perceber, o que era algo social vira uma dependência. Foi assim com Creuza. Ela experimentou o álcool pela primeira vez aos 14 anos e se descobriu alcoólatra quando não conseguia mais controlar suas vontades. A partir do momento que eu vi que eu perdi o controle sobre a minha vida, a minha maneira de beber. É porque você vai perdendo o controle. Você vai fazendo coisa que você não quer. A partir desse momento, eu tive que parar. Ou eu parava ou eu morria. Para o secretário do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Imperatriz, o passo mais difícil para uma pessoa viciada em álcool é assumir o problema. E quando se trata de uma mulher alcoólatra, admitir a dependência é ainda mais complicado. Porque para a mulher é mais difícil admitir que é alcoólatra do que o homem. O estigma, ou seja, o preconceito é bem maior. Olha, um homem bêbado é feio, mas uma mulher é ridículo e a sociedade apedreja. Por isso elas sofrem mais, hein? Mesmo assim, Creuza procurou ajuda. Ela relembra a primeira vez que visitou o grupo de alcoólicos anônimos. Numa sala onde a maioria era homens, ela sentiu vergonha de contar aos outros sobre sua dependência. Quando na hora que você chega na sala, você se depara com a sala cheia de homens, né? Aí você pensa, aí você tem dificuldade, né, de aceitar. Pô, o que foi que eu vim fazer nesse meio de homem? Nem sabendo que eles são doentes igual a gente, né? Que o A é feito de homens e mulheres. E foi para socorrer outras mulheres na recuperação que Creuza se tornou líder da causa. Sóbria há mais de 20 anos, ela realiza reuniões apenas para mulheres e ministra palestras de incentivo contra a dependência em todo o Brasil. Maria é um exemplo de superação. Encontrou a ajuda que precisava nos grupos de apoio dirigidos por Creuza e está sóbria há mais de 18 anos. Na época, ela era muito jovem e achava que a bebida era apenas diversão, mas o prazer fugiu ao controle e Maria se descobriu viciada mesmo quando os próprios amigos começaram a alertar sobre o problema. Eu não sabia que eu era alcoólatra, as pessoas falavam, eu vim descobrir a partir do momento que eu cheguei aqui na sala. Através de um amigo, que ele já participava há algum tempo, e ele me trouxe me levou a mensagem, né? E ele me trouxe para a sala de ar e foi aí que eu ingressei, né? Numa sociedade que impõe regras do que a mulher pode ou não fazer, o alcoolismo feminino é inaceitável. E Maria presenciou na pele esse preconceito. As pessoas a condenavam e faziam comentários machistas sobre a sua dependência. Existia muita crítica de amigos, né, de muito preconceito entre isso, né. Eu mesmo tinha preconceito com isso quando eu parei, né, como é que eu ia lidar com a situação de falar para alguém, porque existe muito preconceito, né, as pessoas, né, alcoólatra é citado como sem vergonha, como não tem jeito, aí bebe porque quer, sem vergonha isso, né. Mas o que as pessoas não sabem é que o alcoolismo é uma doença, uma dependência química crônica e grave, se não for percebida a tempo. Por isso, é tão importante que o alcoólatra tenha coragem de admitir que realmente precisa de amparo. O alcoolismo não é falta de vergonha na cara, como essa sociedade diz, como muitas familiares dizem, por falta de informação. O alcoolismo é uma doença incurável, irreversível, de terminação fatal, mas pode ser detida a sua marcha se o alcoólatra, ele ou ela, tiver a humildade de dizer não ao primeiro gole por 24 horas. Abandonar a bebida é uma tarefa difícil, mas possível. Com muita luta e força de vontade,
Creuza e Maria vivem um dia de cada vez, sempre dizendo não ao primeiro gole. Para falar mais sobre o alcoolismo, convidamos a psicóloga Gisele Cerqueira, que fez mestrados e sua dissertação em foco com redução de danos para atender pessoas que sofrem de alcoolismo ou outras doenças. Gisele, para começar, eu gostaria que você definisse o que é o alcoolismo, até porque várias pessoas não sabem ao certo o que é a doença. Então, assim, o alcoolismo é uma doença, né, que a gente precisa ver a intensidade e a frequência do uso. Então a gente pode ter, primeiro a gente poder entender que tem pessoas que usam álcool, normal, sem problemas. Pessoas que não usam, pessoas que têm problemas, que a gente chama de uso abusivo, e pessoas dependentes, isso para todas as drogas, tá? Então, essa intensidade e frequência e os prejuízos que essa pessoa tem é que vão definir para a gente em que estágio a pessoa está em relação ao uso de álcool ou qualquer outra droga. Gisele, quando se fala de alcoolismo, a maioria das pessoas já pensa que é uma doença assim, somente para homens, destinadas a homens, no caso, né? Porém, os dados mostram que nos últimos anos vem aumentando muito mulheres que também sofrem dessa doença. O que você acha por que aumentou esse número? Então, assim, a gente precisa ver a questão cultural, né? Antigamente, as mulheres não iam a bares, né? A gente tinha uma relação social muito diferente, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, depoimentos de mulheres que sofriam com álcool e elas escondiam as garrafas dentro das suas próprias casas, dentro das suas gavetas, elas não saíam para beber, né? Hoje a gente tem essa liberdade cultural, né? E isso facilita o acesso. Né? A gente tem acesso. Se eu sentar com você num botequim, eu não vou ser presa, eu não vou ser mais julgada como era julgada antigamente. Se a gente for num bar, num restaurante para tomar uma cerveja. Então, esse acesso facilitou o uso para as mulheres. Né? E essa doença, só para complementar a primeira questão, né, ela se torna doença quando tem um problema ou uma dependência em relação ao álcool. Então, passa a ser problema, passa a ser uma dependência, aí a gente considera doença. Né? Não é porque a pessoa toma uma cerveja ali ou acolá que vai ser considerado doente, tá? Nós fomos às reuniões do AA e ouvimos a seguinte frase: para uma mulher se reconhecer alcoólatra é mais difícil. Para você, professora, por que isso ainda é tão presente na sociedade, visto que a doença ela não tem distinção de gêneros? É justamente pelas questões morais, os valores que nós temos, né? Se a gente vê um homem alcoolizado, é capaz até da gente rir. Mas se a gente vê uma mulher alcoolizada, isso tem um peso social muito grande. Então, é muito vergonhoso para uma mulher buscar tratamento. E é por isso que elas chegam no tratamento quando elas já estão muito mal. Né? Porque elas vão tentando resistir a isso, as pessoas vão falar que elas fazem isso, que elas fazem aquilo, que elas são mulheres libertinas, que são mulheres vadias. Isso tudo perpassa a mulher que tem uso dependente de álcool. Né? Então, essas questões morais dificultam muito o acesso ao tratamento. Os efeitos do álcool, ele causa mais danos no organismo da mulher ou do homem, ou isso não existe? Não, os danos são iguais. O que vai diferenciar é o nosso corpo. O corpo feminino, ele tem mais gordura, então ele vai absorver o álcool de uma forma diferente do que o corpo masculino via de regra, tá? Mas em termos de doenças, né, a mulher pode ter cirrose, o homem pode ter cirrose, pode ter um problema cardíaco, a mulher ou o homem. O que vai diferenciar um pouco aí é o metabolismo. E como ajudar uma pessoa que sofre do alcoolismo? Então, uma das primeiras coisas, né, é a gente não ficar muito em cima da pessoa com julgamento moral, né? Não conversar com essa pessoa sobre isso quando ela está alcoolizada. Não adianta. Né? Então, a gente precisa ter um certo jeito para conversar, né? Num determinado momento, a sós, né? Tentar levar a um grupo de mutuajuda ou a um centro de atenção, como a gente tem aqui também em Imperatriz, como é o caso dos CAPs São e Drogas, né? Enfim, então essa forma mais tranquila, porque normalmente o uso de qualquer substância psicoativa
Não qualquer não, porque a medicação ela tem uma liberdade. Mas o álcool e as outras drogas, o valor moral é muito grande, o preconceito é muito grande. Né? Então, normalmente, quando as pessoas falam, elas falam em cima de um preconceito. Né? Você não devia fazer isso, você não tem vergonha na cara, você não quer nada com a vida. Isso não ajuda em nada. Então, se quiser ajudar, vai ter que conversar com essa pessoa de um outro lugar, de uma outra forma. Olha, estou vendo que você está usando, isso está te trazendo prejuízo, o que está acontecendo contigo? Eu estou aqui para poder te levar para algum lugar, você quer, você gostaria e tal. Olha, então, são formas, né, que são melhores do que você atacar a pessoa. Né? Tá bom, muito obrigada pelas informações. De nada, obrigada a vocês. O que elas dizem fica por aqui. Na próxima quinta-feira, vamos conhecer histórias de mulheres que encontraram na adoção uma forma de realizar o sonho de ser mães. Quer colaborar conosco? Mande um e-mail para o que elas dizem@outlook.com.br. E não esquece de se inscrever no canal e seguir o que elas dizem nas redes sociais. Até a próxima!